Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. 28 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante. Estamos visitando o Hospital Mãe de Deus. Estamos no terraço aqui do Hospital Mãe de Deus. Tem um encontro aqui, olha aqui, ó. Instituto de Medicina do Esporte. Antigamente tínhamos os médicos traumatologistas, hoje nós temos os médicos especializados em medicina do esporte. E nós vamos bater um papo com todo esse pessoal, que vai ter um congresso neste final de semana, e nós estamos antecipando aqui as coisas que vão acontecer. Vamos falar sobre qualidade de vida, sobre sedentarismo, sobre exercícios, tudo isso que você que nos assiste precisa saber, tá certo? Vai entrar a vinheta, entra o intervalo e nós voltamos daqui para falar sobre qualidade de vida. Já voltamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Félix Drummond, vamos falar um pouco aí do Instituto da Medicina do Esporte, que não é uma novidade, mas é uma iniciativa e necessária, né, para essa qualidade de vida, para a prática esportiva, para os clubes profissionais, enfim, para a sociedade. Olha, Bosco, uma satisfação estar falando contigo, com teus telespectadores. Nós somos sabedores da importância do exercício e do esporte na vida das pessoas. O Instituto de Medicina do Esporte tem esse intuito de tanto trabalhar com a saúde das pessoas, estimular a prática de exercício físico, a busca de um estilo de vida saudável, reabilitar lesões, nós temos um público muito grande de lesionados, atletas ou não atletas. É sempre importante salientar, o Instituto de Medicina do Esporte leva o nome no esporte, mas leva o esporte como um promotor da saúde, tá? E também, obviamente, que nós procuramos dar um suporte, um apoio na avaliação e no acompanhamento de atletas de alto rendimento, sejam eles profissionais ou amadores, né? Então, o Instituto realmente não é uma novidade, mas é novo, né? Como instituto, há 5 anos, estamos aqui no Centro Clínico Mãe de Deus, e o Instituto já veio com toda a estrutura, com os recursos humanos que tem, com a tecnologia, logo de início já teve uma certificação internacional pela Federação Internacional de Medicina do Esporte. São 24 centros certificados no mundo, 3 nas Américas, nós fomos os primeiros das Américas, depois Guadalajara e agora, mais recentemente, a USP. Então, eu acho que isso denota assim, que nós estamos trilhando um caminho bacana.
As pessoas, há muito, doutor Félix, já se deram conta da necessidade da qualidade de vida. De se movimentar, de malhar, de se mexer, né, de deixar de ser sedentário. Mas as pessoas ainda têm resistência a isso. Algumas, não tenho tempo, não consigo. Como é que se faz para convencer que é importante colocar na sua agenda do dia a dia 1 hora, 30 minutos, não sei quanto aí, para mexer o corpo? Olha, é um desafio cotidiano, né? A demanda da sociedade moderna é muito a favor do sedentarismo, né? As coisas automatizadas, né? Porém, nós temos visto uma mudança no perfil das pessoas, nós começamos a ver as pessoas já abdicando do carro pela bicicleta, procurando caminhar mais. Agora sim, nós temos um desafio cotidiano e trabalhamos em cima disso. Não tem uma fórmula mágica, cada indivíduo tem que ser tratado à sua maneira. O fato é que quem faz exercício físico regularmente tem muitos benefícios, tanto do ponto de vista da sua saúde física como psicológica, e certamente tem uma projeção melhor da sua vida. Aqueles que não fazem exercício, alguns falam até assim, é um suicídio a longo prazo, né? Na verdade, não fazer exercício aumenta muito o risco das doenças crônicas degenerativas, né? E essas doenças como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas são muito prevalentes no nosso meio. E a forma é exercício, alimentação saudável, o sono, o lazer. Então, e claro, obviamente tentar incluir na sua agenda. Tentar não, tem que incluir. O exercício físico, o ideal é que ele seja um hábito de vida, né? Faça parte do dia a dia. Como a gente toma banho, como a gente come, a gente tem que fazer exercício. Porque o nosso corpo, a partir dos 30 anos, começa a declinar. Então nós temos, para que ele decline menos, a gente tem que trabalhar. Qual é o protocolo hoje? Antes se falava 3 vezes por semana, 30 minutos por dia. Outros, olha, todos os dias. Olha, tem que ter uma folga. Qual é o protocolo hoje? Na verdade, assim, existem várias considerações. Se considera 150 minutos por semana, hoje o indivíduo deixa de ser sedentário, 150 minutos da prática de exercício. Aí dá 30 minutos por dia, 5 dias. 5 vezes, ou 50 minutos, 3 vezes. Eu estou bem então, porque eu faço 1 hora todos os dias e estou endorfinado e vou ter que dizer mais, não folgo. Tá muito bem, que ótimo, é isso aí. O importante é a regularidade. Eu vou dar um depoimento aqui. Eu depois que comecei mesmo, de 3 anos, 4 para cá, todo dia, não dá uma folga, eu não tenho mais arritmia, eu baixei colesterol, eu baixei PSA, eu baixei tudo que tu pode imaginar. É exatamente isso. Quer dizer, tu substitui a medicação ou diminui a medicação, obviamente, que a gente não está aqui dizendo que o exercício físico é uma panaceia e que ninguém vai mais usar medicamento, nem precisa ir ao médico. Não, mas quem faz exercício corre esse belo risco de não precisar tomar medicação ou diminuir a medicação. Então isso é fato. Agora tu me perguntavas a respeito de qual é a fórmula. Não tem uma fórmula, quer dizer, a gente parte desse conceito básico aí dos 150 minutos, mas obviamente se a pessoa fizer 120, se fizer 90 minutos, já tem seu efeito, tá? Então é importante a gente salientar. Claro que o ideal é fazer os 150 minutos, fazer atividade 3 a 5 vezes por semana, mesclar o aeróbico com o muscular, com musculação, treino funcional, enfim, tem várias modalidades. O próprio aeróbico é caminhar, é pedalar, é dançar também, é um exercício bom e, né, e do ponto de vista aeróbico e bom do ponto de vista, né, de nós nos divertirmos, né? Então, assim, é importante que as pessoas tenham noção que o exercício não tem praticamente risco. O risco é mínimo.
Aí podem me perguntar, mas os atletas se lesionam muito. Sim, os indivíduos que fazem atividade física com mais intensidade têm mais risco de lesão. Mas mesmo assim, se nós pensarmos em risco da saúde geral, quem não faz exercício tem mais risco tanto de morbidades, que essas doenças crônicas, essas alterações de colesterol, enfim, as alterações bioquímicas, essas pessoas então têm o risco aumentado da morbidade e da mortalidade. E o exercício, ao contrário, ele tem um risco muito pequeno. São raros os casos de morte súbita pelo exercício. Claro que, óbvio, se a pessoa tem condições de passar por uma avaliação, é o ideal que passe por uma avaliação e seja bem orientado. Por outro lado, né, quem não tem condições de fazer uma avaliação, nós temos a possibilidade de iniciar uma atividade física de forma mais tranquila, mais leve, e como tu sabes muito bem, tu fosse um incentivador quando secretário, nós temos várias oportunidades pelo município de Porto Alegre, né? Então, pelo próprio governo do estado, tem várias possibilidades da prática de exercício orientada nos serviços do município e do estado. Vamos tirar uma dúvida aqui. O exercício, ele realizar, tem que ser contínuo, iniciou, não pode parar. Portanto, vai fazer uma caminhada de 30 minutos, começou, não pode parar. Ou não tem interferência isso? Na verdade, sim, os resultados podem ser diferentes, mas nós temos resultados tanto fazendo o exercício de forma contínua como intermitente, né? Ou até intervalado, enfim, né? Por exemplo, vamos pegar um extremo. Pessoas que têm doença vascular periférica, elas não conseguem caminhar por muito tempo, né? Então, o que a gente sugere para essas pessoas? Caminhe o que for possível e aí pare e vai fazer um exercício de membros superiores, de musculação, por exemplo. E depois volta e caminha mais um pouco, né? Então, assim eles se beneficiam. Os estudos mostram que esses indivíduos que têm uma dificuldade maior, fazendo exercício dessa forma intermitente, diminui as crises de dor e melhora um pouco a distância nas suas caminhadas. Tu estavas falando, Félix, antes assim, na avaliação para se iniciar a prática de exercício. Sabe que eu tenho uma preocupação, eu estou inclusive agora conversando com o italiano, o Giovanni Bavaresco, que é o vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física. Qual é a minha preocupação? Que as academias pudessem ter, como os clubes já tiverem, alguns têm, um médico lá, por exemplo, 1 hora na semana, para que todo mundo fosse lá fazer a avaliação com aquele médico. Por quê? Porque geralmente a pessoa tem que levar um atestado. Ela leva do ginecologista, ela leva o atestado de um amigo e não faz o teste. E isso aí evitaria complicação para a própria academia. Olha, essa é uma questão assim bem delicada, no sentido assim que nem todo mundo, como eu disse assim, o exercício ele não traz tanto risco assim. Claro que o ideal, se a pessoa tem acesso a um especialista, particularmente da medicina do esporte, vai ter uma orientação mais objetiva, mais direcionada, sem dúvida nenhuma. Mesmo fazendo uma avaliação com um médico clínico, já vai ter informações interessantes. Mas tu colocar uma obrigação, no nosso entendimento, já que, como tu bem comentaste, as pessoas arrumam desculpa porque é o trabalho, porque, enfim, são os compromissos e acaba não fazendo atividade física. Então, a gente criar um empecilho para o indivíduo iniciar uma prática de exercício, nós entendemos ainda que é complicado, que não existe uma maturidade nas pessoas nesse sentido, assim, de que tenham que buscar, e nós também não queremos impedir que ou limitar que essas pessoas pratiquem exercício. Agora sim, eu acho que as academias, e talvez a gente possa aí realizar alguma parceria no sentido de dar uma orientação, de dar um apoio
até o próprio CREF, né? A gente sempre está disponível, no sentido de talvez passar uma normativa de orientação, de educação, para que as pessoas possam, quando perceberem o risco, o indivíduo que vai praticar ou o próprio profissional de educação física que está acompanhando esse praticante, que eles possam perceber essa alteração, esse problema e encaminhar para um médico. Bom, esse encontro aqui é um encontro de troca de ideias, de experiência, pessoal ligado a essa área esportiva, à medicina esportiva, enfim, é isso aí. Nós teremos no final de semana o 4º simpósio de Medicina e Ciências do Esporte, em que nós vamos discutir a temática de tênis, judô e lutas e triatlon. São os 3 esportes que nós elegemos para essa jornada, além de temas como suplementação, uso de hormônios, overtraining e alguns palestrantes especiais que nós teremos aí abordando temáticas bem interessantes relacionadas a alterações gastrointestinais, que a gente subestima, especialmente no esporte de rendimento, né? Riscos cardiovasculares, é o que nós estávamos falando aqui, e também nós vamos falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade, porque quem está na área do esporte não tem como não perceber isso. Então, hoje é um congraçamento assim, com os parceiros que estão nos apoiando nesse evento, né? Ou que nos apoiaram no decorrer desse ano, ou já os novos parceiros que estão entrando agora, já ingressando no nosso planejamento do próximo ano. Doutor Félix, vai receber teus convidados aqui. Nós estamos no Hospital Mãe de Deus, no terraço aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui. Instituto de Medicina do Esporte. Vou dizer que tu é o presidente. Diretor médico. Diretor e criador. Diretor e criador. Sucesso. Muito obrigado. Parabéns. Satisfação. Acompanhe esse teu trabalho aí, um trabalho fantástico, porque antes não tinha medicina do esporte, sempre digo isso. Antes o médico era traumatologista. Até que veio, e hoje tem inclusive residência em medicina do esporte, né? Exatamente. Nós somos um dos 2 estados na federação que temos a residência em medicina do esporte. Eu estou vindo de um encontro lá da CBF e tive a satisfação de encontrar vários especialistas oriundos da nossa residência, inclusive, aí eu posso citar, eu acho que é uma satisfação, o departamento médico do campeão nacional, do Palmeiras, 3 médicos oriundos da nossa especialização da residência médica, né? Então a gente vê também já colegas que fizeram a residência nas categorias de base da seleção brasileira, né? Além do que nós temos o Dr. Crescente, que é nosso aqui da casa, né? Na seleção profissional. Então nós realmente estamos muito satisfeitos com o crescimento da especialidade a partir do início da residência em 2007. Lá se vão 11 anos e menos 8 anos de já meninos e meninas formados. Realmente é muito gratificante a gente ter esse resultado, essa resposta do mercado em relação a esse profissional. Tá certo, doutor Félix Drummond, nós vamos continuar por aqui falando sobre qualidade de vida, sobre exercício, sobre sedentarismo, tudo isso aí por conta do Instituto de Medicina do Esporte, tá certo? Roda a vinheta, entra o intervalo, nós voltamos em seguida. Joana sonhava em ser modelo, mas era balconista na confeitaria. Sorria para novos clientes, clientes antigos e até quando não tinha cliente nenhum. Cuidava da sua alimentação e da saúde de seus dentes. Hoje ela continua na confeitaria, ainda sorrindo, só que agora no cartaz da propaganda. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Cuide de seu sorriso em nossas clínicas odontológicas. Tratamentos diversos para crianças e adultos com agendamento direto nas unidades. Vá até o Sesc da sua região ou acesse o site.
Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para a sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos lá então com o sempre deputado Calil Sebe, mas é o desportista Calil Sebe, hoje diretor do Badesul. Mas o Calil aqui, ó, para quem não sabe, ele vai contar essa história aí. O Calil foi presidente da Federação Gaúcha de Handebol e jogasse na Seleção Brasileira de Handebol? Claro. Faz tempo isso. Que bom estar contigo, Bosco, porque aonde tem esporte, aonde tem coisa séria, tu está presente. Tu sempre foi um homem do esporte. E o teu programa me homenageou quando eu fui para a Seleção Brasileira. Eu ganhei destaque esportivo do teu programa, aqueles eventos maravilhosos que tu fazia na Sojipa, com mais de 2.000 pessoas. Eu tive a honra, realmente, presidir a Federação Gaúcha de Handball, mas antes tive a oportunidade. Que ano isso? Eu presidi a Federação Gaúcha lá pelos anos de 89, 90. O handebol já... 86 eu presidi a federação. O handebol já tinha chegado nas escolas ou já tinha ultrapassado, saído das escolas para ganhar o mundo? Não, já tinha saído das escolas, já estava com nível... já tínhamos feito com a seleção brasileira uma excursão pela Europa. A seleção brasileira, eu na época atleta, nós viajamos toda a Europa. Tivemos a oportunidade de jogar naquela época em Iugoslávia, era o melhor país de handball. E hoje o handball é um esporte olímpico, as nossas mulheres fazendo bonito. Eu, quando presidente da federação, nós trouxemos um pan-americano em Novo Hamburgo, na época. Trouxemos um sul-americano em Caxias do Sul, com 10 equipes. Sul-americano infanto-juvenil, que é onde tudo começa o esporte. Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Brasil. E Argentina, 5 equipes de fora, mais o Brasil. Então foi uma semana maravilhosa de esportes em Caxias. Depois o Pan-Americano em Novo Hamburgo, até a seleção dos Estados Unidos veio, além do Canadá. E esse Pan-Americano eu acho que despertou o handball feminino. Fez com que hoje, na seleção brasileira, nós temos uma gaúcha aqui de Campo Bom, na seleção brasileira, é a goleira da seleção brasileira. Então tudo isso desperta o esporte, mas desperta porque... Tu, e eu não estou te jogando confete, porque eu tenho liberdade, tu sempre levou o esporte amador e iniciativas como essa aqui do Félix. Nós temos um instituto de referência da medicina do esporte. Saber fazer pesquisas de campo com atletas de nível olímpico ou atletas profissionais, as causas de uma lesão. Durante a Copa do Mundo que nós dois estivemos à frente, lembra a impressão que o pessoal saía desse instituto aqui? Estava à disposição de uma Copa do Mundo, o hospital que atendeu, se acontecesse, a referência era aqui o Mãe de Deus. Olha o grande avanço que o Ernesto Ornelis teve para atender os voluntários até hoje. Continua sendo um atendimento maravilhoso, todas aquelas reformas que estão sendo feitas no EFNES. Fez uma emergência nova lá que atende, eu acho que 2.000 pessoas por mês. E além de atender as 2.000 pessoas, continua com todas aquelas indicações em português, inglês e coisas por causa da Copa do Mundo. Então a gente vai para esses lugares, é que o pessoal não lembra bem, mas na Copa do Mundo as coisas que era obrigatório, que eu e tu era sabatinado lá na FIFA, estão todas feitas, que foi o aeroporto, que ter o antineblina, a delegacia do turista está pronto. Aqui as ruas ao entorno do Beira-Rio, todas prontas, o Beira-Rio todo pronto. E segurança pública, que foi a central que se ganhou, que hoje tem a interligação de todas as polícias, também pronto. Então o que era obrigatoriedade, ficaram prontos. Se buscou
e a prefeitura inteligentemente, porque era financiamento a 2,5% ao ano. Eu também escrevia obras que não tinha nada a ver com a Copa. Mas é isso que eu acho a sacanagem que fazem com o Fortunati. As obras da Copa não estão prontas. Não, pessoal, as obras da Copa em torno do estádio Beira-Rio, o viaduto da rodoviária, né? O resto foi colocado naquela matriz de responsabilidade porque o dinheiro era juro baixo, 2,5% ao ano. Eu pegava tudo que eu E mais ainda, só foi cometido um erro. E o Fortunati assume isso. Foi ter iniciado todas as 15 obras ao mesmo tempo. Mas aí eles ficam de sacanagem, cara. É que era obrigatoriedade para tu receber o recurso, que era um recurso vindo para financiar essas obras. Então, imagina que a obra da Avenida Tronco, quando o município de Porto Alegre conseguiria um recurso a 2,5% para abrir uma Avenida Tronco? Nunca! Mas aí ficam criticando e não sabem que o Fortunati não terminou aquela obra porque para terminar aquela obra tinha que tirar as pessoas de lá. E aí ele disse o seguinte, não, eu preciso ter um plano habitacional. Isso. Ou seja, a minha casa, minha vida para colocar as pessoas. Só que não conseguiram fazer, e aí não teve isso aí. Mas vamos voltar um pouquinho nesse negócio do handebol. Ele é um esporte brasileiro ou foi inventado onde? O handball surgiu na Iugoslávia e na Alemanha. Ele é um esporte europeu e coincidentemente veio coincidir conosco porque tem a emoção do gol, é jogado numa quadra de futebol de salão. E tu vê que a quadra de futebol de salão agora ampliou o tamanho e ficou igual às medidas numa quadra de handball, 40 por 20. Então, tecnicamente, ele se assimila ao futsal, só que o futsal hoje é jogado com 5 atletas, e o handball é jogado com 7 atletas. Mas se tu vais ver, ele é uma mistura de um futebol com um basquete, porque ele tem princípios do basquete, que tu não pode dar mais que 3 passos sem picar a bola, aí que tu aprendia a dar 3 passos, pica a bola, dá mais 3, mas ele é muito voltado à velocidade que tem no futsal, a agilidade e uma boa marcação. Bom, vamos lá então, porque nós estamos falando também aqui de qualidade de vida, de exercício. Tu é sedentário ou tu pratica com exercício? Eu estou jogo futebol todas as segundas, no QG da Brigada Militar, e por recomendador da fisioterapeuta, faço pilates. Tá certo? Coisa de velho, tá bom? Coisa de velho. Mas tu sabe que é bom porque eles fazem o alongamento sem tu precisar fazer. É difícil aquele alongamento, dói, né? Dói, mas eu que tenho músculo encurtado, para mim é bom. E eu estou me sentindo muito bem. Eu estou com meus 5,8 e me sinto muito bem. Estou com 60, meu. Seja bem-vindo ao Clube dos 60. Me diz uma coisa, vamos falar aqui para nós encerrar aí. O Juventude rebaixado para a Série C. Tu é conselheiro ainda, não? Conselheiro, atuante. Tive a honra de 10 anos fazer parte da direção do Juventude. Nos momentos bons, 13 anos na Série A, campeão da Série B, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho. Então eu estava junto naquelas diretorias. O que aconteceu hoje? Nós temos um presidente excelente. Só que o presidente... Que renunciou, não renunciou? Não, ele não renunciou. Ele deu uma pausa porque ele não podia nem ser presidente esse ano. Ele no início do ano disse, eu não tenho tempo. E aí o que aconteceu? Ficou na mão de gestores e no gestor que ficou teve 39 contratações. E eu acho que foi um erro de avaliação. Hoje, futebol é muita avaliação. Tu pode errar 1 ou 2 contratações, mas não pode errar 39 contratações. E, infelizmente, nós tivemos um período com o Juninho e depois com o Luiz Carlos. 2 treinadores bons. Eu acho que eles não têm culpa. Eu acho que quando não fecha, não fecha. Mas tem que ter esperança e recomeçar. Eu acho que não tem... Tanto que eu li hoje, Calil. O Valtinho assumiu a presidência. Pois é. Tanto que eu li hoje e achei legal isso, quer dizer, o time está rebaixado e o Luiz Carlos Vick foi recontratado para fazer o trabalho do próximo ano. Li isso hoje. E além disso, tu tem um trabalho que ele não teve culpa. Ele chegou lá, já tinha plantel montado. Nunca quisesse presidir o Juventude? Eu fui vice-presidente durante 10 anos. E aí, como eu vim ser deputado, era difícil tu ser deputado... Aqui em Porto Alegre, se tu é deputado e presidente do Grêmio do Inter, tu tá em Porto Alegre, não tem problema. Mas como é que tu vai ser presidente de um time e tu não tá presente? É humanamente impossível.
Mas quem sabe quando tiver mais velho, volte para Caxias e possa estar mais presente lá e assumir o Juventude. Seria uma honra para mim, não fugiria desse desafio. Calil Sebe Neto, esse também é um cara do esporte, lutador do esporte, foi secretário de esportes, recuperou todo o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, pista nova, tudo novo, mas tá lá e a população do Menino Deus tá aproveitando aquilo ali. Valeu, amigão. Meu amigo Bosco também é um homem do esporte comprometido com o esporte. A gente se identifica porque luta por uma questão que o esporte não é só lazer, não é só recreação. Ele educa, ele dá saúde física e mental e faz uma prevenção muito grande para a saúde. Se nós tivesse territórios da paz em todas essas áreas de violência com turno, se não quer fazer turno integral nas escolas, faz um contraturno dele esportes que com certeza seria transformado no nosso país. Que coisa linda esse Parque Marinho aí. Olha esse Guaíba aí. E aquele campo com a grama que tu ganhasse O Edgar Melrer ganhou do Romildo, lá do Olímpico. Olímpico, e tá ali, eu vejo, e por coincidência quem treina ali agora é o Inter. Uma categoria. Alô, professor Edgar Melrer, novo presidente do Conselho Regional de Educação Física. Tu cuidasse tanto aquele campo, grama verdinha, tu não deixava jogar. Olha só ali, vai ali, tá demolido o campo. Edgar, parabéns, presidente do Conselho Regional de Educação Física, em boas mãos pela tua competência. Valeu. Seguinte, faz um intervalo aí, roda a vinheta, a gente vai continuar aqui no Hospital Mãe de Deus, no terraço aqui nesse encontro do Instituto de Medicina do Esporte, capitaneado, dirigido pelo Dr. Félix Drummond. Já voltamos. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá então, está presente aqui também nesse encontro aqui do Instituto de Medicina do Esporte, o professor Joel Prates, gerente de esportes do Grêmio Náutico União. Nós estamos falando aqui com todos aí, já falei com o Dr. Félix, falei com o Calil Sebe, sobre qualidade de vida, Joel. A importância de se mexer, de se movimentar, de não ter uma vida sedentária. E as pessoas dizem que não tem tempo. E tu, como profissional de educação física, como comandante que já fosse do Corpo de Bombeiros, como é que se convence as pessoas que isso é importante? Acho que é principal, né? Fazer uma qualidade de vida. Ela tem que se organizar, ela tem que buscar um tempo e buscar uma alternativa, né? Hoje está no mercado, isso oferece no mercado, nas escolas, nos clubes, como o Grêmio Náutico União, oferece assim uma gama enorme de atividades que a pessoa pode lá desfrutar assim do seu momento e fazer a sua atividade física, fazer o seu bate-papo social ali, que é importante também, aquela mescla que tem, né? Principalmente nessa idade mais avançada, assim, que hoje
se usa muito, né, o Master, né? Nós temos muitos lá no União, lá, Master de natação, Master de remo, Master de esgrima, Master de tênis. Eu já sou vovô, bom de bola, porque já fiz 60. Não, mas acho que a qualidade de vida é para todas as idades. Acho que tá sempre se movimentando, sempre seguindo as orientações ali médicas de uma alimentação balanceada, de estar sempre praticando uma atividade física, num grupo de amigos, aproveitando a vida do jeito que ela pode, com responsabilidade, mas com tranquilidade também e liberdade. Pois é, tu falasse uma coisa importante aí, né? Que não é só a alimentação, não é só o exercício físico, a convivência, né? Que aí se forma um grupo de convivência, né? Para trocar ideias, para se reunir, para botar a conversa fora, para falar bobagem, né? Mas jogar a conversa fora é importante também, né? É importante para o convívio social, para interagir com outras pessoas, para conhecer novos horizontes, no bate-papo que se vem as experiências também do dia a dia, né? Muita gente nos transmite muita experiência no bate-papo, aquele informal e tudo. E a qualidade de vida se vai por aí, né? Atividade física, mas uma atividade física com satisfação, assim, com local bacana de convívio, de amigos, né? Nada forçado, né? Não é nada profissional, e sim buscar o seu cantinho para se desenvolver e ter esse balanceamento entre a alimentação, entre o convívio, entre a atividade física, entre o descanso. Isso é importantíssimo para a vida, né? E as pessoas, que eu falo com muitas pessoas, e as pessoas, pois é, mas qual é o esporte que eu vou fazer? Eu não sei, eu não pratico nenhum esporte. Aí, como eu já aprendi com vocês, eu digo, faz aquele esporte que melhor te adaptar. É isso, né? Com certeza, né? Acho que não tem que ir nessa, na altura assim, lá na base, na criança, a gente dá uma diversidade bastante grande para ela descobrir qual é o esporte. Depois passa pelaquela idade ali de prospecção para um atleta de alto rendimento, se ela tem interesse, né? Mas depois que já passou essa fase, buscar um esporte que se adapte, que tenha condições, que goste realmente de fazer, né? Seja qual for, se é o futebol, se é o voleibol, se é a natação, se é o remo, se é a esgrima, se é o ciclismo, se é a corrida, que é na base, né? A corrida, a caminhada é a coisa mais fácil de fazer, tem espaço para todos nós, né? E o Grêmio Náutico União lá, como é um clube que tem 4 sedes hoje, ele oferece muitas opções para que o associado se sinta tranquilo lá dentro e tenha esse intercâmbio, né, de satisfação, esse intercâmbio da prática do esporte, do balanceamento da alimentação, enfim, né? Conviver no dia a dia, que é importante para que a gente se ganhe saúde aí. Tu tens ideia, Joel, seguinte, tira os departamentos de competição, tira os outros departamentos lá de recreação, o fluxo assim de associado lá do Grêmio Náutico União, por exemplo, que não tem nenhuma ligação com departamento, com competição, mas que vai, por exemplo, nadar, que vai malhar na academia, que vai para aquela banheira bonita que tem lá e fica de molho lá. Tu tem ideia do movimento? Quantas pessoas circulam lá por dia? Olha, com certeza muitas pessoas. A gente tem uma base na sede Moinhos de Vento, que é uma sede mais esportiva, e aí o convívio também dos pais, a integração. O clube oferece ali para cuidar das crianças, aquelas que entre uma atividade ou outra, né? Às vezes está na escolinha de judô, depois espera uma meia hora para entrar na escolinha de natação e os pais estão por lá. Então circulam umas 3 a 4 mil pessoas por dia, só na sede Moinhos. Muito mais também na sede Alto Petrópolis, que é uma sede que tem 15 quadras de tênis e tem todos os salões e etc. Aquele convívio agradável, uma piscina belíssima lá, né, para desfrutar. Deixar claro isso aqui, a sede Alto Petrópolis é onde era o Petrópolis Tênis Clube. Não, Alto Petrópolis não, essa é a normal. Mas tem a... Tem hoje a sede nova, que é a União Petrópolis Tênis Clube. Que eu quero deixar claro aqui, que não foi comprada a sede pelo Grêmio Náutico União. Ela foi incorporada pelo Grêmio Náutico União, inclusive incorporou os associados da antiga. Para deixar bem claro isso, porque as pessoas acham que os clubes estão nadando dinheiro e não estão. Os clubes têm todas as dificuldades que a sociedade está passando. Não, a gente faz uma administração, a diretoria tem lá um legado muito forte de estar sempre no azul, vamos dizer assim, bem simples, né? Então fazer as coisas certas no momento certo, né? E quando nós incorporamos, já faz um ano já a incorporação do Petrópolis, ficou como nome, né? A sede União Petrópolis Tênis Clube.
né? A gente Lá tá usando em cima, na João Albino, Alto Petrópolis. Alto Petrópolis, né? E naquela sede ali, União Petrópolis Tênis Clube, nós identificamos que 30% dos nossos associados convivem ao redor ali. Então nós estamos melhorando as instalações, já abrimos uma sala de musculação, a piscina já está aberta agora para desfrutar, a piscina externa, tem quadra de tênis coberta, nós estamos melhorando o ginásio de esporte, fazendo todo um trabalho para que nós possamos entregar para a sociedade, para os associados, uma sede bem bonita, bem tranquila, que o pessoal vá para lá e desfrute com segurança e aproveitando, né, o dia a dia, né? Para que as pessoas também saibam, não é dinheiro do caixa do Grêmio Náutico União, que o dinheiro é curto em todos os clubes. É que o Comitê Brasileiro de Clubes, antes Confederação Brasileira de Clubes, num esforço fantástico de todos os clubes do país, o pessoal conseguiu se mobilizar e uma parte, um percentual muito bom do dinheiro das loterias agora vai para o Comitê Brasileiro de Clubes, e os clubes como o Grêmio Náutico União, Sojipe e outros clubes que quiserem do Brasil apresentam um projeto e recebem o dinheiro para exatamente isso, para reformar ginásio, que vocês reformaram 2, dinheiro das loterias, estou certo? Tá correto, né? Na verdade, o dinheiro dos associados, digamos assim, ele está sendo investido em infraestrutura para o associado. E esse dinheiro do esporte, que vem uma porcentagem das loterias, para o esporte de alto rendimento, para o esporte de formação. O Grêmio Náutico União é considerado um clube de formação. Então nós começamos lá com a criança, começa nas escolinhas de judô, natação, esgrima, remo, enfim, né? Todas as escolinhas de ginástica, tanto a artística como a rítmica, e depois se desenvolve ali, passa a ser atleta e tal. Isso é um dinheiro que vem no uniforme, então um dinheiro que vem do Comitê Brasileiro de Clubes. É importante deixar claro, né, um esforço do governo federal, do governo estadual, no sentido de estar sempre apoiando o esporte aí, e os clubes, como fazem esse trabalho árduo, esse trabalho até mesmo de ter atletas lá sociais e etc., crianças, atendimento de crianças sociais e tudo mais, para que a gente possa desenvolver o esporte aí num segmento. Passar pela formação, passar pelo alto rendimento e depois esporte para a vida toda, com a prática tranquila e satisfação de vida. Eu sempre digo assim, bom, tem que investir nas escolinhas, porque atrás daquela criança vai o tio, vai a tia, vai o padrinho, vai a madrinha, vai o avô, vai a avó. Funciona isso ainda, não? Funciona, lógico, funciona. Acho que é muito importante. E até mesmo, às vezes, existe o apoio dos pais e também existe o apoio dos filhos quando os pais estão competindo, quando estão brincando, quando estão fazendo alguma atividade de lazer lá. E tem o pai que quer que o filho faça o esporte que ele fazia, mas o filho quer outro esporte, também tem isso. Muito, tem isso muito. Hoje a gente dá uma gama para que a criança saiba qual é o esporte que ele quer. Porque os nossos filhos devem ter feito 5, 6, 7, 10 esportes. Porque uma vez eu criei um projeto na Secretaria de Esporte chamado Banco do Material Esportivo, o Banco do Tênis. Então a gente arrecadava tênis e aí a gente via, as pessoas queriam doar kimono, óculos de natação, raquete de tênis. Então a gente via que as crianças faziam vários esportes até encontrar um. Hoje continua isso. Continua, na verdade é aquilo que eu falei, aquela gama de esporte ela vai achar. Claro que às vezes tem família que está no DNA, né? Tem família pela genética, pela vontade e até mesmo pelo exemplo que os pais deram, a criança vai seguir o esporte do pai, vai seguir o esporte do tio, etc. Isso tem muito ainda, mas hoje está mais diversificado. O importante é fazer o esporte com alegria, com satisfação, o importante é viver bem. Tá, e tu tá vivendo bem? O que tu faz de esportes? Malha ou não? De vez em quando dou uma nadadinha ainda, porque isso é importante, né? Como a gente não está mais jogando futebol, correndo, tem que dar uma nadadinha, né? É isso. Joel Prats, professor Joel Prats, Tá bem. Coronel Joel Prats, gerente de esportes do Grêmio Náutico União, também prestigiando aqui o Dr. Félix Drummond, nesse encontro aí do Instituto de Medicina do Esporte, que é importante, como eu disse antes os médicos eram traumatologistas e iam para o esporte. Hoje não, hoje já tem a residência na medicina e medicina do esporte, o que é importante, fantástico. Roda a vinheta aí, nós continuamos aqui no Hospital Mãe de Deus, no terraço aqui, confraternizando com as pessoas que fazem o esporte. Já voltamos.
Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para a sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá então, quanta alegria aqui nesse encontro do Instituto de Medicina do Esporte. Dr. Luiz Marchek. Puxa, eu fui repórter do Grêmio durante 15 anos. E lá conheci o Dr. Marchek, fiz uma amizade que perdura até hoje. E o Dr. Marchek foi o pioneiro dessa meninada, esses médicos que hoje estão aqui, que foram todos seus alunos, não? A grande maioria foi meu aluno aí, né? Como eu sou professor da URGS, e tinha sempre essa ideia que eu gostei, desde que comecei em São Paulo, a trabalhar, eu ajudava lá o cara que operava, era o Dr. Vinhola, que operava os médicos do Palmeiras. E quando eu vim para cá, o Hélio Dourado disse, não, tu vai trabalhar para o Grêmio. E trabalhei a minha vida toda, até hoje. Porque antigamente, não muito, os médicos dos clubes eram traumatologistas, né? Que é o que o senhor é. E de um tempo para cá se criou, né, a residência, inclusive, de medicina do esporte. Hoje os médicos são médicos da medicina do esporte, é isso? Exatamente, mas é o que eu digo, por exemplo, só para dar um exemplo simples. Se um jogador tiver um trauma craniano, se eu fosse o jogador e tivesse um trauma craniano, eu não queria ser atendido por um ortopedista, eu queria ser atendido por um médico que entendesse de fazer, se eu tivesse uma parada respiratória, se eu tivesse uma convulsão, né, de me tratar. E não o ortopedista. O ortopedista tem que estar no campo, mas pode estar lá no vestiário ou pode estar assistindo o jogo em uma cadeira cativa lá. Mas quando tem uma coisa grave que ele vai ter que fazer, tem que levar esse paciente, esse atleta, para dentro do vestiário. Agora, para atender coisas graves, como uma parada cardíaca, uma parada respiratória, aí precisa ter médico e não o mecânico. O ortopedista é o mecânico. Me diga uma coisa, doutor Marchek, a medicina esportiva, assim, avançou muito, tanto na ciência como na tecnologia. Por exemplo, antigamente, e talvez muito antigamente, torcia o tornozelo, botava o pé num balde de água quente, depois botava iodex. Como é que é hoje? Avançou muito? Não, a medicina esportiva avançou muito, né? Ela realmente hoje é uma coisa top. O problema todo da medicina esportiva é, às vezes, os atletas profissionais, porque às vezes o médico, ela mostra coisas erradas, só para te ter uma ideia. Por exemplo, quando eu era guri, os grandes goleiros não usavam luva e tinham um problema nos dedos da mão. O Castilhos teve que amputar dedo da mão, o Manga tinha os dedos todos tortos, né? Bom, mas todos usavam joelheira. Hoje, todos eles usam umas belas luvas maravilhosas, mas não usam mais joelheira. Mas por que isso? Por que isso? Por quê? Porque o gramado hoje é maravilhoso na goleira. E quando eles vão treinar, eles treinam num colchão, dependendo do dinheiro do clube, é num colchão de ar, é num colchão de espuma, é num colchão de areia, que aí eles não se machucam o joelho. Agora, quando vão jogar, é num campinho liso, não tem nada. Agora, quantas pessoas jogam futebol nesse campo?
5% da população. 95 jogam aonde tem só terra e não tem grama. O único lugar de campo que não tem grama é na goleira. Então, Dizem que onde o goleiro pisa não nasce grama. não nasce grama. Então, o que acontece? Os goleiros se machucam e aí vão no consultório, a gente tem que botar joelheira. Mas eles vão numa loja, as lojas não vendem, porque se os grandes goleiros não usam joelheira, para que as pessoas? Eles tinham que dar o bom exemplo. E aí eles dão o que eu chamo de mau exemplo. Bom, eu tive grandes momentos nessa minha carreira de jornalista. Vivi e acompanhei grandes títulos, grandes derrotas também. Mas eu tive a oportunidade, porque antes, quando se operava o menisco, problema no joelho aqui, era com bisturi. E aí, dependendo do jogador, a recuperação levava 6 meses. Aí o Dr. Marchek um dia me disse no Grêmio, olha, tem um método novo aí, artroscopia. Faz 2 buraquinhos no joelho, tira e já vai embora para casa e vai jogar em seguida. Aí eu fui filmar para a RBS TV e para a TV Globo a primeira artroscopia feita em Porto Alegre. Quem fez foi o Dr. Marchek, no Hospital de Clínicas, no lateral Silmar, já falecido, que veio do São Borja para o Grêmio, lateral direito. Quanto tempo faz isso? Não sei te dizer, mas deve ter sido lá por... 88, 89? É um pouquinho antes, quem sabe, 82, 83. Avançou mais ainda essa tecnologia ou continua, faz os 2 furinhos? Não, a tecnologia avançou muito, porque antigamente a gente tinha que fazer com o artroscópio, ia no olho do indivíduo. Hoje não, hoje está na televisão, hoje tu grava, tu pode depois ver de novo a lesão, como é que foi a operação, tu pode fotografar. Aqui antigamente não tinha, só quem olhava era o ortopedista, que estava com o olho fazendo a cirurgia. Quando se usava o bisturi, antigamente levava o quê? 6 meses para voltar a jogar? Sim, porque aí cortava a pele, tinha que cicatrizar, o tempo que o cara ficava parado, atrofiava o músculo e tudo mais, né? E hoje, com a artroscopia, quanto tempo volta a jogar? Não, o problema é esse aí, nós conseguimos fazer os caras voltar em torno de 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas, porque o cara machuca, imagina, numa quarta-feira de noite num jogo, na quinta-feira fez a ressonância, na sexta-feira já fez a cirurgia, nem dá tempo de atrofiar e já começa a recuperar a musculatura. Para quem não sabe, o Dr. Marchek, ele faz fêmur, faz joelho novo. Explique um pouco para esse pessoal ali, Dr. Marchek. Não, é que a gente, como ortopedista, tem que fazer um pouco de tudo, ainda mais que eu que sou professor da universidade, né? Mas o importante que eu acho que dever de tudo isso é o tempo que a gente está ganhando e recuperando e fazendo coisas boas no esporte, né? Mas aquilo que eu falo, sempre tem um lado ruim. Hoje, por exemplo, uma das coisas perigosas em todo o esporte são as drogas que o cara usa. Eu me lembro, vou contar uma história para ti de um jogador do Grêmio, de maneira que os caras disseram assim, Dr. Marchek, ele está usando uma coisa perigosa que nós não sabemos, que ele toma antes do jogo. Aí eu fui perguntar para o jogador, dizer, o que tu está tomando, o que tu faz? Ele disse, não, eu pego uma xícara de café preto e eu dissolvo 2 House extra forte, aquele dentro, e aí eu tomo que me abre os poros. Quer dizer, era na época a coisa mais... Né? Era um top natural, porque não fazia efeito nenhum aqui. Né? E hoje você vê, o pessoal fica tomando várias coisas, umas até são boas para melhorar o músculo, né? Mas outras são patológicas, né? São ruins. Dr. Marchek, pô, que alegria ver o senhor. Dr. Marchek. Tu não envelhece, tu tá sempre ótimo. 63. 63, que beleza, né? Esse papo com o Dr. Luiz Marchek, o pai de todos esses novos médicos que aqui estão, traumatologista reconhecidíssimo no Brasil, fora dele. Foi um prazeraço poder falar com ele. Roda a vinheta aí, nós vamos continuar aqui, voltamos em seguida.
Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, com essa entrevista aqui com o Dr. Luiz Marchek, estamos encerrando o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Espero que vocês tenham gostado. Levanta dessa cadeira, levanta desse sofá, vai malhar, vai fazer exercício, arruma um espaço na tua agenda, porque o sedentarismo não está com nada, hein? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.